Iniciamos agora mais um videocast com um convidado muito especial, que também é instrutor da nossa academia da Polícia Penal, Fabrício Mescher. Muito obrigado, Fabrício, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Admiro muito seu trabalho como profissional. A gente vai bater um papo aqui. Você pode contar bastante da sua história, porque eu não conheço o Fabrício além de instrutor. Sim. Fala pra mim, quem é Fabrício Mescher? Olha, hoje, basicamente, eu sou um policial militar, né? Sou segundo sargento da polícia, estou na Força Tática do 7º Batalhão. Minha jornada eu comecei... Daqui a 13 dias eu completo 19 anos nessa carreira policial, né? Comecei andando no PO, como qualquer policial. Depois fui para moto patrulha, fiquei um período. Fui para RO, que é a nossa ponta da lança, o atendimento de ocorrência. Posterior, fiz o curso de apoio operacional, fui para o GAO, fiquei um período no GAO. Depois fiz o curso de ações táticas, fui para a COI, que é a Companhia de Operações Especiais. Aqui agora virou CIOI, né? Que é uma companhia independente de operações especiais hoje. Na minha época era a Companhia de Operações Especiais. Em 2017 fui para a Força Tática do 7º Batalhão. Cheguei lá desde o primeiro dia e lá estou até hoje. Em março completei 9 anos de Força Tática, graças a Deus. Mas antes dessa trajetória sua, você pensou em entrar na polícia? O que você fazia antes? Você é pai, casado? Quem é o Fabrício antes da polícia? Hoje eu estava como empresário, né? Auxiliando minha família nisso, nessa empreitada. Eu tenho alguns negócios, né? Tinha uma lanchonete, um açaí, devido a essas trajetórias que minha vida está indo. Ontem vendi. Ah, é? Então, antes da polícia, eu trabalhei em poucos locais, porque eu passei com 18 anos. Novo. Então, eu passei muito novo, 18 ou 19 anos, salvo engano. Eu passei muito novo e tinha uma aspiração ou para ser professor, porque eu também fiz para professor em alguns locais, né, que eu tinha esse interesse, e para polícia militar. Só que dentro da minha família, ela é quase toda policial, então eu optei pela polícia militar. Então eu trabalhei em poucos locais, trabalhei lavando carro, vendendo churrasquinho e deixa eu ver outra coisa. E trabalhei numa escola, num período muito curto, mas eu era muito novo, muito inexperiente. Então foram um dos primeiros concursos que você fez? Foi eu passei em 4 concursos na primeira tentativa. Caramba! Eu tenho uma tendência a ser disciplinado. E para delegado, infelizmente, fiquei quase 2 anos sem sair de casa estudando, mas no dia da prova minha mãe faleceu. Nossa! Aí eu optei por ir para a prova e depois eu não consegui encontrar mais finalidade como delegado, porque eu me encontrei quando eu cheguei na COI. Foi mais ou menos o mesmo período. E aí comecei a fazer cursos, comecei a me especializar, comecei a ler bastante e me apaixonei pela polícia. Não tenho interesse nenhum em sair dela, a não ser que me tirem, né? Mas eu não tenho interesse nenhum. Dentro da minha vida, dos meus aspectos sociais, eu não tenho muita vida empresarial. Tenho 9 anos de empresa, mas no mercado de trabalho CLT mesmo eu tive muito pouca experiência. Eu tenho mais como gerenciar, porque a empresa da minha tia e da minha esposa, então eu ficava à frente das estratégias. Então basicamente as estratégias passavam toda por mim, né? Me deu uma gama de experiência muito grande, porque o militarismo, se você não observar aspectos do seu comportamento, você tem tendência a ficar numa caixa muito fechada. Assim como qualquer profissão, eu acredito, quando você vive muito aquela profissão, você fica dentro daquela bolha fechada. Eu acho que o empreendedorismo me fez observar melhor as pessoas, ter mais paciência, diminuir minha agressividade. Quando a neném nasceu, então, foi muito importante para mim. Tem uma filha, então? Tenho uma filha de 4 anos, só 4 anos. Minha esposa, Leandra, minha filha, Helena. Então, assim, eu acho que a família, ela salva o homem dele mesmo. É a frase que eu falo, né? Antes eu era um pouco mais maluco, meio acelerado, né? Acho que é a tendência do policial que gosta de rua ser assim, que gosta do operacional. A família, ela me salvou de muita coisa de mim mesmo, né? Que eu era... A tendência, né? A tendência. Você começa a ficar mais calmo, começa a refletir mais sobre suas atitudes, não vai igual um louco para qualquer ocorrência, igual ia antes. Então, essa vida social de pai é muito boa. E como eu pai de menina ainda, né? Sou muito organizado. Eu passo muito tempo de qualidade com a minha filha. Então, assim, tempo de qualidade de mim ela tem.
Porque quando eu estou em um lugar, eu estou no lugar. Eu não estou no lugar pensando em outro lugar. Então, quando eu estou aqui, eu estou aqui. Quando eu estou com ela, eu estou com ela. Você consegue separar. Eu consigo bastante. Quando você me fala assim, eu fico pensando que é uma coisa que é bastante complicada, né, na nossa atuação enquanto policial, que é a inteligência emocional, né? O controle das nossas emoções e saber separar e diferenciar realmente quando a gente está atuando ali na polícia, quando a gente está na nossa casa com os nossos filhos. Os papéis, né? Os papéis, eles são difíceis a gente definir, né? Você já tem uma experiência de vida aí de 19 anos de carreira. Eu imagino que no começo você tenha tido dificuldade para separar, né? Não, não separei. Não consegui separar. E agora você já consegue separar mais. O que você acha que é importante para uma pessoa que está começando já ter esse discernimento? Essa percepção, assim, qual a dica que você dá para conseguir separar esses papéis? Porque talvez tenha sido no nascimento da sua filha. Foi, né, muito grande isso. Que você se responsabilizou mais, você passou a avaliar suas ações. Só que hoje a gente tem pessoas que atuam e se entregam de uma maneira e não percebem e, infelizmente, futuramente até adoecem. Numa depressão, perdem o sentido da vida, às vezes se sentem frustrados dentro da própria profissão, porque pode acontecer. E aí você tem que ter uma motivação diária para levantar da sua cama, para ir pro trabalho, né? Eu observo muitos policiais, assim, às vezes eu converso com alguns e eu falo que a motivação, ela é igual de trabalho, ela tem que ser igual a motivação de viver. Se a gente não tem sonhos, se eu não tenho sonho, aí eu quero construir uma casa, eu quero comprar um carro, é isso que faz a gente acordar de manhã, levantar, é um combustível, né? Pro trabalho, quando o trabalho ele fica aquela coisa maçante, insuportável, qual é a motivação que você tem para levantar e ir trabalhar? Você tem que tornar aquele momento ali um foco, né? Um objetivo, para você ter uma motivação. E às vezes a motivação é a família. Sim. Né? No seu caso, pelo que você me falou, parece que grande parte é a família e o crescimento profissional em todas elas. Mas o que você acha para você conseguir fazer esse equilíbrio, dividir realmente essas atividades para um policial novo que está chegando ou que está querendo fazer um concurso, que vai enfrentar muitos desafios na função, porque é natural, a função policial não é uma função tranquila, né? Nós temos um aumento muito grande de suicídio policial, militar principalmente. Os índices maiores são dos militares. E aí, qual é a estratégia que você hoje mexe, 19 anos de carreira, bastante equilibrado, que está numa função também especial, né, diferenciada, consegue para manter todo esse equilíbrio? Olha, a primeira pergunta relacionada a como você dividir os papéis, eu acredito que é perfil. Não tem como eu pegar um menino de 19 anos que tem um perfil extremamente acelerado e desacelerar ele do dia para a noite. Porque a gente tem perfis internos, certo? E o que tem como é eu orientar ele para ele não se prejudicar tanto dentro desse caminho. Mas a mudança, ela só vem externo quando você internamente já está preparado para ela. Maturidade, né? Não tem jeito. Você, para receber um feedback de uma coisa, primeiro você tem que achar que aquilo é importante para você. Se eu chegar e falar uma coisa para você no momento que não é importante para você, eu vou até arrumar uma inimizade. Então, vamos supor, dentro da Polícia Penal tem um perfil, dentro da Polícia Civil tem outro, eu dou aula em todas as forças. Então, vamos supor, a Polícia Penal já é muito mais fácil para eu trabalhar. Mas eu tenho alunos dentro da minha sala que tem 62 anos de idade. Por que você acha mais fácil? Porque quando tem coisas que só vão vir com a idade. Não é para todos. Porque tem gente de 50 anos que eu prefiro um guri de 18 anos conversar com ele. Mas há uma tendência natural do tempo melhorar a pessoa. Entendi. Quanto mais você vai... Porque é inversamente proporcional. Mais novo você tem muita energia, mas não tem muito emocional. Mais velho você tem muito emocional, mas não tem muita energia. Isso é normal, a sabedoria ela caminha inversamente proporcional à sua energia. Mas quando eu lido com a Polícia Penal, é uma sala que já está com pessoas mais velhas. Igual, eu tinha toda a sala da Polícia Penal, da turma Alfa e Bravo, que eu ministrei instrução,
Tinha alunos de mais de 60 anos. Tinha mesmo. Então eu pego um cara que está calmo. Ele já está ali numa fase que ele já sabe muito bem o que ele quer, mais ou menos, da vida dele. Nessa primeira pergunta dos perfis e dos papéis, é muito difícil você internalizar isso, porque vai partir muito da personalidade da pessoa. Qual é o conselho que eu dou? Observe seus comportamentos e tenha autoconsciência das suas atitudes. É o que eu tento passar muito nas minhas aulas. Observar comportamento, analisar atitudes e fazer autocríticas. Porque todos nós vamos vir com erros, não tem jeito. A gente vai cometer erros, a gente vai ter nossos egos, nossas vaidades. Não existe ser humano que não tenha isso. Então, vamos supor, eu era um perfil muito agitado. Muito mesmo, assim, queria fazer a qualquer custo, queria fazer de qualquer jeito. O que foi me desacelerando? Eu perceber que eu era assim e a polícia tentar me mostrar que não era isso que ela queria. Qual é o principal fator hoje, um dos principais fatores que os policiais adoecem? Vamos para o segundo aspecto agora da sua pergunta. Ele tem muita expectativa numa coisa que ele não poderia ter. Entendi. Às vezes, o que a polícia quer de você não é o que você está entregando para ela. E a gente precisa ter um auto-reconhecimento de nós mesmos, que a gente está fazendo o nosso melhor. Tem gente que não filtra isso para a vida dela. Ou seja, eu estou fazendo o meu melhor. Se eu não estou sendo reconhecido por isso, eu estou me reconhecendo por isso. Você entende? Porque eu acredito que o que você faz no micro, você faz no macro. Eu acredito muito no Kybalion, né? Que são 7 leis universais. Então, o que acontece no micro, acontece no macro e tudo vibra. Se eu não entrego nenhum aspecto da minha vida, aquilo contagia todos os outros, vai vibrando para todos os outros aspectos. Então, vamos supor, eu vou lavar esse copo, eu lavo de qualquer jeito. Eu vou entregar isso para esse copo, eu começo a entregar isso para minha família, eu começo a entregar isso para o meu serviço. E o que acontece? Quando você quer fazer demais numa profissão, existem 2 aspectos. Pessoas que estão abaixo de você e pessoas que estão acima de você. Elas vão sentir ciúme e vão ter ego por aquilo que você está fazendo. Quem está abaixo vai começar a falar mal, porque não pode te prejudicar diretamente. E quem está acima vai te prejudicar diretamente. Então, você tem que podar suas atitudes para que você tenha um equilíbrio emocional, para não passar por cima de quem está acima e também não atrasar muito a vida de quem está abaixo. Aí é a hora que a convivência social fala mais alto. E às vezes a pessoa não tem essa convivência, não tem essa expertise de convivência social para dosar as suas atitudes e suas palavras para transformar o meio social que ela vive mais agradável. E aí ela já não, às vezes, está motivada a entregar alguma coisa, não torna o meio mais agradável, vem inversamente proporcional. Ela começa a ser punida, ela começa a ser isso, começa a ser aquilo outro. Mas esses aspectos, eles desanimam ela a entregar um bom serviço. Se ela começar a perceber esses aspectos, é a hora que você entrega mal lá, aí você se sente mal por estar entregando mal, porque a gente não foi feito para ser inútil. A gente foi feito para ser útil. E às vezes o reconhecimento tem mais valor do que o próprio dinheiro, né? Muitas vezes o dinheiro a gente precisa dele para se manter, mas a gente acaba esperando o reconhecimento, e é isso que você está me falando, que acaba frustrando quando a pessoa... Você quer ver uma coisa? Eu dou aula agora, eu acho que vai completar 15 ou 16 anos. Eu comecei a receber monetariamente minhas aulas de 3 anos para cá. O resto foi tudo de graça. E eu nunca pergunto sobre o dinheiro. Mas olha que engraçado. Eu fui entregando. Hoje eu recebo... Você é reconhecido. Eu recebo mais sem me esforço. Porque aquilo que eu entrego volta para mim de alguma forma. Então a pessoa tem que entender, às vezes, que nem todo período é rápido, nem todo processo. Às vezes você não vai compreender o processo, só vai compreender depois de 10, 15 anos. Mas eu falo que você também tem que gostar do que você faz. Porque o que eu vejo? Tem que ter paixão. Eu falo muito sobre o concurso que dá e o concurso dos sonhos. Às vezes, vamos supor, eu converso com alguns policiais lá, porque eu estou em contato o tempo todo. E eles me procuram na hora do intervalo e não deixam nem eu comer, na verdade, né? O sonho da pessoa era ser X. Aí ela passou aqui, Y, vamos supor. Ela não gosta de sistema prisional, mas passou na polícia penal. Ela vai, infelizmente, ou ela continua estudando,
ou ela vai se frustrar, porque ela não consegue ver sentido naquilo que ela faz. Então, vamos supor, ela passou no concurso que dá, mas o concurso do sonho está aqui. Só que ela entrou ali e ela ficou confortável, uma escala boa, um salário razoável. Você fica com receio, aí você não escolhe o sonho, você vai desistindo. E desistir de um sonho é muito complicado. Você tem que estar gostando do que você faz. Igual, eu não quis mais ser delegado. É diferente de desistir de ser delegado. Eu não quis mais. Eu vi que eu gostava do operacional naquela época. Hoje, talvez eu teria outra mentalidade, sim, porque eu estou mais calmo. Mas naquela época eu queria ação, queria fazer, queria acontecer. E eu sei que à frente de gestão isso se torna mais difícil. Esquece, um gestor quase não vai estar na rua no Espírito Santo. Não é igual no Rio. Só se ele querer muito, claro. Aí tem os que querem e fazem. Mas sobre esses aspectos emocionais, eu acredito que é você encontrar o seu caminho do que você gosta. Pô, eu gosto de mexer com documentos. Deem o seu melhor mexendo com documentos. Eu gosto de estar na rua trabalhando. E espere que tudo que você for fazer e gostar, a vida vai conspirar um pouco para te prejudicar a realizar aquilo. Eu falo que, infelizmente, eu deveria aprender nos erros dos outros. Mas não é assim. A maioria das coisas muito pedagógicas da minha vida vieram de dias de choro. De dias difíceis, de dias que eu não concordava com alguma coisa, mas estava inserido naquele meio. Eu hoje consigo enxergar em 2017, na crise, uma coisa que eu tinha uma vida confortável, era solteiro, tinha meu dinheiro, tinha tudo. Mas eu consigo enxergar que aquele período que eu passei, que foi muito turbulento, foi um período de maior crescimento na minha vida. Hoje, eu entendo que não existe só a polícia militar. À época, eu só entendia que eu era policial. Hoje, eu entendo que eu sou feliz pela polícia militar. Eu não devo nada a ela porque eu entrego muito para ela. Eu sou grato por ela. É diferente de dever, né? As pessoas, eu devo tudo que eu tenho. Não, eu sou grata a tudo que eu tenho, porque eu entrego o mesmo que eu recebo. Mas eu acho que é nesse sentido. Você tem que ter esse controle de entender. Porque a polícia, principalmente, ela tem uma tendência a te pegar se você está fazendo muito e te colocar lá embaixo para você entender. Não só a polícia militar, todos os lugares que tenham pessoas. Trabalhar com pessoas, né? Você falando aí, você tá me fazendo refletir a minha realidade, assim. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu ainda fazia psicologia, eu queria muito a polícia rodoviária. Eu foquei na rodoviária. Só que eu passei na Sejus. Mas eu me apaixonei. Então eu desisti da rodoviária porque eu realmente me apaixonei por viver aquela realidade ali, mesmo sendo muito difícil. Eu acho que é isso que me trazia mais vontade, o desafio de transformar a vida mesmo, de dar possibilidade de transformar a vida. Então eu acabei crescendo dentro da instituição, como diretora adjunta, diretora da unidade, depois diretora da Polícia Penal, diretora adjunta da Polícia Penal, e eu fui amando aquilo. Eu realmente sou apaixonada, e isso faz a gente se movimentar. Só que você falou em algumas palavras que eu defino como o plantar e colher, porque, de fato, o que a gente planta, a gente colhe. Sim. Quando as pessoas falam assim, poxa, eu tô vivendo uma vida que não tá legal, eu não queria que fosse assim, minha vida nunca vai pra frente. Cara, olha para suas mãos e avalia quais são as sementes que tá plantando. É inevitável que você planta, você colhe. E aí, como você falou, vai vir tudo para tentar te atrapalhar. Mas quando você decide realmente servir e fazer o seu melhor, pode vir qualquer coisa. Você vai ser honrado por aquilo que você plantou, assim. Então, a minha vida, ela é toda nisso. Eu não me importo com o que as pessoas falam. Eu não me importo com o que as pessoas imaginam, pensam, criticam. Eu olho qual é a minha missão. Em tudo na minha vida, eu penso que nós temos missões. Então, quando eu fui diretora do presídio, qual era a minha missão? Quando eu fui diretora da Polícia Penal, qual era a minha missão? Em todas as nossas outras oportunidades, você pensa, qual é o nosso propósito naquilo? Faça o seu melhor, que isso vai voltar para você de maneira positiva. E se você não tiver o reconhecimento de alguém, naturalmente você vai se reconhecer porque você conseguiu executar aquilo dali, o que você sonhou, o que você imaginou, ou às vezes até mais, né? E aí você me fez agora pensar sobre isso, assim, da minha... Você primeiro tem que definir o que você é e o que você mais entrega. Igual, minha vida se tornou muito mais fácil dentro da polícia quando eu percebi que eu sou um educador. Eu sou um educador. Prazer, né? Eu tenho o operacional muito
eu gosto do operacional, eu gosto da guerra. A guerra está mais difícil por causa de alguns aspectos jurídicos, mas a guerra, ela é boa. Eu gosto da guerra, eu gosto de estar na guerra. Eu gosto do confronto em si. Você combater mesmo os lobos, não tem? Você ser um pastor e combater os lobos. Eu gosto disso. Mas você tem que entender qual é o seu papel. Hoje eu entrego muito mais como educador do que como operacional. E eu estou feliz com isso. Igual, sexta-feira eu volto para as ruas. Então eu vou estar no combate novamente. Mas eu sou bom no que eu faço? Eu acredito que sim. Mas eu entrego melhor aonde? Na educação. Então quando você entende o que você é, o que você entrega melhor, eu acho que flui melhor. Agora, que vão acontecer aspectos para te tirar do seu caminho, isso é normal. Isso vai acontecer de um jeito ou de outro. A lei do plantio e da semeadura, ela é universal, não existe. Isso é universal, isso vai estar na terra. Agora, o que acontece? As pessoas, elas não têm autorresponsabilidade. Grande parte do que acontece com você é por aspecto seu, de um aspecto que você está trazendo para sua vida. E a outra parte você não controla. Então eu tento fazer o quê? Aquilo que é macro, que eu não controlo, eu tento não ficar pensando. Aquilo que é micro, eu tento dar o meu jeito. Então vamos supor, se Lula ou Bolsonaro ganham, vamos supor, Lula ou o Flávio ganham, isso é macro. Eu tenho um posicionamento, mas isso é macro. Eu posso controlar o quê? Meus aspectos econômicos. Aprender gestão financeira, aprender gestão política, aprender uma nova... Independente do que Então, vamos aconteça. supor, quem está lá, eu vou ter que jogar de acordo com as políticas dele, porque uma política de governo acaba atingindo quem está na ponta. Tem uns que vão ter políticas mais liberalistas, tem outros que vão ter políticas mais socialistas, mais voltadas para o social, em um aspecto econômico, outros mais liberalistas, de Adam Smith em outro aspecto econômico. Então, eu entendo a política, sei qual lado ganhou e pego meus aspectos micro e trago para o macro para minha vida melhorar. Então, o que eu controlo, eu tento controlar. O que eu não controlo, não pode me gerar ansiedade. Porque aquilo eu não controlo. Eu tenho que fazer o seguinte, pegar aquilo, aprender o máximo daquilo e como eu trazer isso para o micro, para me ajudar minha família e meus pares, que são as pessoas de bem. Os policiais, famílias policiais, pessoas que não são policiais, mas são de bem. Então, primeiro você traz para o micro, porque você tem que se ajudar. Depois você pega esse micro que você está entendendo, está já numa fase que você não está só pedalando a bicicleta já está indo sozinha e começa a ajudar o máximo de pessoas que você pode. Porque se também você viver só para você, você vai viver uma vida angustiada. Sim. Você tem que se conectar com o outro e o outro tem que sair melhor do que ele veio. É um fato, é o que eu mais tento fazer na sala de aula. E você faz um trabalho muito bom, né? Como eu falei, te conheci na Academia da Polícia Penal. É uma referência para os alunos. Agradeço. E, assim, admiro muito porque eu sempre falo, a academia é o coração da polícia. É o coração. É ali onde você forma o profissional. Se você precisa passar novamente por uma reciclagem, vamos dizer assim, uma capacitação continuada, é na academia ali que você vai corrigir, às vezes, algum aspecto ou outro. E quando esses policiais eles chegam com essa energia aí, mas eles não têm maturidade para entender aonde isso vai te levar. Então, é o bom instrutor que vai te direcionar, de fato, né? Exatamente. E já parabenizo pelo seu trabalho. Obrigado. E agradeço, porque enquanto diretora adjunta da Polícia Penal, eu observava muito e via como é importante os docentes ali. E você realmente hoje é uma referência, Mestre. Tanto que, Obrigado. que te convidei justamente para você compartilhar um pouco mais sobre isso. E você hoje dá aula em várias academias. Várias academias. E de quais matérias que você gosta de... Olha, a matéria que eu tenho base é técnicas individuais, que é a biomecânica e a psicofisiologia do combate, que eu sou pós-graduado. Mas hoje eu consigo ministrar dentro da polícia, eu me especializei em tudo que é de polícia. Então, vamos supor, é difícil um assunto da polícia que você fale hoje que eu não tenha um domínio raso.
Domínio profundo alguns, mas domínio raso quase todos. Você falar de, olha, você falar de APH de combate, eu tenho APH de combate. Se você falar de, às vezes eu não sou habilitado a ministrar aquela instrução, igual eu não me sinto seguro para ministrar uma instrução de APH de combate. Mas se você levar um tiro ali, você pode ter certeza que eu te aplico um selo de tórax, faço um preenchimento, aplico um torniquete alto, apertado sobre as vestes tranquilamente. Então, eu sei para mim algumas coisas que eu tenho um domínio. Mas lecionar, hoje, eu prefiro lecionar entre 4 e 5 matérias. Mas se for para lecionar para um grupo pequeno, vamos supor, uma atualização da Força Tática, eu me sinto confortável em muito mais matérias. Mas a minha matéria básica, eu vou dar uma aula agora na Polícia Judiciária também. Agora, a Polícia Judiciária também me chamou para fazer parte na grade de professores. Então, aquela matéria ali, a minha matéria básica é comportamentos internos de policial, depois voltados para o combate. Eu faço o policial refletir sobre seus comportamentos, porque hoje o mais difícil é você mostrar para o policial que ele precisa daquilo. E não tem como você mostrar se a pessoa não precisa daquilo. Vamos supor, eu fiquei afastado da rua um tempo. Isso para mim não foi tão bom, porque eu perdi um pouco meu senso de perigo. Eu sinto que eu perdi. Você fica tanto ali nas aulas, no negócio, que, você perde, você fica um pouco mais relaxado. Imagina aquela pessoa que nunca entregou muito no operacional. Ela não sente que ela tem que estar armada. Vamos supor, eu prendi um moleque, eu matei um guri no meu bairro. Qual é o meu senso de perigo andando no meu bairro? Eu trabalho no meu bairro. Eu já prendi metade do meu bairro, às vezes. Então, qual é o meu senso de perigo andando ali? Total. Você tá entendendo? Agora, vamos supor, a pessoa, ela nunca fez mal a outra pessoa de alguma forma. Porque eles são maus. Menos com menos é mais, certo? A matemática é perfeita. Deus é bom o tempo todo. Se eu pratico um ato contra uma pessoa que é mal, eu tô fazendo bem. Então, eu tô tentando tirar aquela pessoa, expurgar ela, porque ela não se adequa. Então, tem todos os aspectos sociais, que é melhor, tanto que o melhor projeto da polícia que eu acho é o ProERD, salvar a pessoa desde a base, mas depois que ela já tá ali naquele negócio, não tem jeito. Ela tem que sentir dor de alguma forma para parar de praticar a dor. Eu tenho um senso de perigo muito grande. Os policiais de Força Tática podem olhar, eles têm um senso de perigo muito grande. Agora, vamos supor, cada um na sua função entrega uma coisa e tá tudo certo. Mas é muito difícil ensinar, às vezes, para um policial que não tem um senso de perigo, que ele não pode sentar de costa para rua, que ele não pode andar de qualquer jeito, não pode se frequentar determinados locais, porque o senso de perigo dele é muito diferente do meu senso de perigo, que é diferente de um cara que é muito mais operacional que eu. Hoje, basicamente, minha força tática toda é mais operacional do que eu. Então, quando eu vou falar uma coisa para eles, eu não preciso tentar provar para eles que aquilo é importante. Eu já falo e eles já tomam aquilo como importante. Hoje eu me especializei um pouco também em sobrevivência policial. Estou lendo muito sobre isso. Você escreveu um livro, né? Sobre eu tenho, da pré-formação à especialização policial. Eu fui no lançamento do seu livro. Muito obrigado. Eu tenho um livro, vou começar ano que vem a escrever um outro na fase de combate. Aquilo eu escrevi para mentalidade em todas as fases da polícia. Agora eu vou escrever um voltado realmente para o combate. O que acontece? Eu internalizar numa pessoa é muito complicado, porque ela tem que entender que aquilo ali é importante para ela. Então, hoje eu me especializei em sobrevivência policial. Graças a Deus, fiz até um curso particular, tá dando promotor, tá dando juiz. Já tô abarcando, assim, muitas pessoas, muitas forças mesmo. Porque minha ideia é unir as forças de segurança, porque as facções estão se unindo cada vez mais. Se a gente conseguir unir as forças de segurança, vai ser ideal pra gente no futuro, que a gente vai precisar disso. Porque ele vai lá na sua casa te ameaçar. Então, se eu não tenho disposição pra ir lá e falar, se você fizer alguma coisa com ela, eu vou fazer isso com você. É complicado. Cai num caos. É o famoso enxugar gelo pra não virar uma cachoeira e todo mundo morrer. Morrer inundado, vamos botar assim. Mas esses aspectos é o mais difícil pra mim hoje. E o curso de formação bom é que o aluno chega cru. Eu acho que de todas as formações que existem, a mais importante não é a atualização, capacitação e especialização. É a formação inicial. Porque se eu ensino uma coisa errada para aquele aluno ali logo no início, é capaz dele carregar esse peso pelos 30 anos de serviço dele. Então, a escola de formação tem que ter uma blindagem. Agora, infelizmente,
eu não posso caminhar só para a técnica. Porque, vamos supor, os meninos do tráfico, eles são muito disciplinados. Com 7, 8, 9 anos, eles já são aviãozinho. Daqui a pouco eles levam a comida. Daqui a pouco eles estão levando as mensagens. Eles têm uma hierarquia, eles têm uma disciplina. Eles têm uma rusticidade muito grande. Eles sofrem quando eles erram. Eu tenho que aplicar dentro da escola um nível de rusticidade também. Porque se eu formar pessoas que não têm rusticidade, quando acontecer a primeira troca de tiro, o primeiro combate, eu vou perder muitos militares. Porque os caras vão estar preparados, vão estar fisicamente preparados, mentalmente preparados, e o policial não. Então, eu tenho que ter uma linha de ideias entre a parte técnica, mas também tenho que trazer para aquele policial o desconforto. Você acha que isso mudou de um tempo para cá? Muito, né? Eu percebi isso também. Esquece. As novas gerações, elas não estão aptas a sentir dor. Então, eu preciso, de alguma forma, internalizar a dor. Vamos supor, eu saio para uma operação. Eu tenho a minha cabeça tranquila. Peraí, vai durar 1 hora ou vai durar 3 dias? Tanto faz. Eu vou lá e vou cumprir o que eu tenho que fazer. Eu já fiquei numa posição tática quase 12 horas. Eu não fiquei sem água porque eu tenho Comobec, mas quem não tinha Comobec ficou sem água. Será que um menino novo está preparado para isso? Eu chegar para ele, igual a minha força, vou dar um exemplo, a minha força tática, que ego. A força tática nossa, você tem que falar pro cara, pelo amor de Deus, cara, já deu o horário de ir embora, volta aí, vamos embora, pô, já deu. Será que o menino novo tá preparado para isso? Ou ele quer dar 1h da tarde... Aí deu meu horário, eu tenho que ir embora. 12h50 ele já tá preparado para ir embora. É resiliência. Por isso que quando um policial de força tática fala assim, sargento, eu tô com um problema em casa, meu irmão, desenrola seus problemas. Aqui a gente segura. Porque quando eu falo bem assim, ó, ferrou aí, hein? O dia tá difícil, nós vamos ficar até 7 horas da manhã. Eles, tamo junto, sargento. O que o senhor falar aí tá falado. Porque eu entrego, quando eu preciso, ele entrega. Então, quando ele precisa de mim, eu tenho que entregar para ele também. Essa geração, ela não é rústica. E a gente precisa ser rústico. Você faz uma atividade física mais rústica, de contato. Infelizmente, não estão preparados. Porque eu preciso... É inoculação do estresse. Como que você se torna menos ansioso? Inoculando estresse. Você pega, eu amo ler história, você pega os treinamentos de Esparta, você pega os treinamentos dos grandes guerreiros na história, era frio, fome, era porrada o tempo todo, forjava. Se submete à realidade. Exatamente. Na troca de tiro não é bonito. Eu posso falar por experiência, muita experiência pessoal disso. Se o cara não souber o que fazer, ele vai matar todos nós. Eu tenho uma parte lá da minha aula que eu falo sobre por que pensamos como pensamos. É uma parte porque fala primeiro da psicologia, pra gente entender nossos comportamentos, e depois eu falo o porquê desses comportamentos. Eu começo a mostrar pro policial que ele tá vivendo um pouco no automático. Então eu falo um pouco sobre... ele entender o comportamento dele, o grupo, absorver, ele achar que ele teve aquele comportamento que ele quis, mas não é porque ele quis, porque o meio já condicionou. Skinner, Pavlov, essas pessoas. O que acontece? Depois que eu mostro isso, eu tento mostrar para ele por que a gente faz isso. Porque pensa, imagina lá no meio da troca de tiro, o cara tá bem assim, não, mas Foucault fala que os emaranhamentos sociais são coisas importantes porque a partir disso você cria na pessoa uma não objetividade para ele se tornar criminoso. Se eu ficar pensando isso lá na hora do combate, aquele guri que tá lá, que eu sei que às vezes não teve escolha de vida, vai me matar. Então ali não é o momento de eu pensar isso, é o momento de um governo fazer um projeto social para pensar nisso. Mas na hora que eu estou combatendo, ou ele vai me matar ou eu vou matar ele. Então se eu ficar refletindo que ele teve uma vida, eu não vou xingar, que ele teve uma vida difícil, que eu sei que ele teve uma vida difícil, eu sei que ele não teve as mesmas oportunidades que minha filha está tendo, eu tenho certeza disso, até porque eu sou uma pessoa social, eu acredito que nem todos têm a mesma possibilidade, por isso a gente tem que dar mais direitos para uns e menos para outros, mas tudo bem, é o meu pensamento, mas naquele momento ali, esquece, naquele momento eu tenho que ser rústico, eu não posso ficar filosofando, é por isso que eu tenho que internalizar o grupo, porque imagina se, eu boto eles tudo no padrão, cabelo cortado,
calça jeans, camisa branca, para ele internalizar que aquele pensamento ali, ele tem que fazer naquele grupo. De pé 1, 2, atenção, correndo, ele tem que ser o grupo, porque na hora que eu estiver lá no combate, eu não tenho que olhar para trás. Aquele cara ali tem que estar comigo. Principalmente sendo ponta, sendo o que conhece o morro. Quando o Calabres foi baleado, no 1º batalhão, foi a primeira viatura a chegar. Aí eu subi pelo Jaburu e tal. Eu não olhava para trás. Você confiava eu que estava todo mundo ali. Teve um estagiário que não estava bem fisicamente, que, sargento, para aí, me espera um pouquinho. Espera não, tem um policial baleado. Ou ele chega ou ele tá desligado. Ele tem que... Depois eu falei com ele, ó, você quer ficar na Força Tática? Você perde 10 quilos em 6 meses. Porque eu não posso ficar pensando se você vai conseguir chegar ou não. Você tem que chegar comigo, cara. Então, será que todo policial está preparado para essa mentalidade ainda? E vamos lá, hoje nós estamos formando vários servidores públicos. Mas, infelizmente, depois do nome servidor público tem escrito o quê? Policial civil, policial penal. Todo mundo não quer virar polícia, e eu concordo, temos que virar, o nome dá impacto. Todos temos que virar, mas quando a gente vira polícia, a gente tem que internalizar também pensamentos de polícia. Porque o mal, ele se especializa. O mal, ele treina. Às vezes eu ensino uma técnica ou outra para policiais no meu Instagram. Aí as pessoas vêm embaixo, você tá ensinando bandido, você tá ensinando bandido. Sabe por que eu fico muito tranquilo? Primeiro que meu Instagram, 99% do meu Instagram é policial. De todas as forças. Estou recebendo, graças a Deus, pedido de aula por todo o Brasil. Segundo que os bandidos, meu amigo, estão lá na Ucrânia treinando, de verdade. Eu quase não treino, aqui no Espírito Santo quase não tem confronto, e eu estou um pouco afastado do operacional. Mas quando a gente está no operacional, eu posso contar nos dedos os confrontos. O militar que mais teve confronto no estado não passa de 20 confrontos. Não passa. E isso é pouco. Se você pegar uma trajetória, isso é pouco. É claro que tem uns que são tem uns que estão mais à frente, mas vamos lá. Um cara normal aí no Espírito Santo pega poucos confrontos num ano. Confrontos mesmo, reais. Não tô falando de eu dando tiro, eu tô falando de eu dando tiro e o cara também dando tiro em mim. É a mesma realidade do sistema prisional. Quando você fala da formação, e se os policiais entram com essa mentalidade, né, de que, tá demais, tá pesado, quando ele passar por um motim, o que você falou é verdade. A gente está hoje, a segurança pública do nosso estado está controlada. Sim. Você quase não tem casos, né, de operações como no sistema prisional, né? Qual a situação que a gente teve recente agora? Nem me lembro. De motim grave, de greve, sabe? Então, será que o policial recém-formado está preparado? Né? Porque é isso que a gente observa. E a gente vai ter que refletir sobre isso no sentido de não formar policiais fracos. Isso aí. Porque quando vier mesmo, e se vier, tomara que não venha, mas a gente tem que estar preparado para... E se... É perigoso morrer todo mundo, né? Se não tiver uma formação adequada. A nossa formação lá na Academia de Polícia que eu acompanhei, os instrutores são muito bons, mas como a gente falou, as pessoas estão chegando com esse pensamento... De ser servidor público e não policial. Exatamente. É essa a definição que eu tenho. Eu sou servidor público, eu estou aqui me servindo de um cargo temporário, mas eu não sou policial. E isso é muito perigoso. Sabe por quê? Perigoso. Esquece. A partir do momento que você tirou uma fotinha bonita no Instagram e postou... Já era. Qualquer lugar te reconhece. Sim. E outra, quando acontece alguma coisa perto da sua casa, tomara a Deus que não aconteça muito perto da casa de vocês, eles vão lá na sua casa. Por quê? Porque eles veem você a figura policial. Então, você, infelizmente, tem que internalizar a figura policial. Você tem que ser rústico. E hoje, implantar a rusticidade em quem não quer é muito complicado. Eu acredito em ciclos. Eu acredito que vai chegar um tempo... E minha opinião pessoal agora, posso? Claro. Eu acredito que 90% da população são pessoas de bem. 10% são pessoas ruins do fundo do coração. Esses 10% parece que são muito ruins, mas é porque eles fazem muito barulho. Então parece que a sociedade não tem mais jeito. Tem sim, tem muito jeito. A sociedade é boa em sua essência. Só que esses 10% que são ruins fazem tanto barulho que parece que eles são 90% e os 10% é que é o ruim. Vai chegar um tempo que o cidadão de bem não vai ter mais tanta liberdade para nada. Como que você vai perdendo a liberdade? Primeiro, você tinha uma casa sem muro.
Aí depois você bota um muro, depois você bota uma grade, depois você bota uma grade na janela. Daqui a pouco você não deixa mais as crianças... Você não vai poder ir numa pracinha com seu filho. Deixar porque tem uma menina lá de 9 anos bebendo e um guri de 10 anos fumando maconha. E tocando zaralho, porque eles não têm educação. Eu passo lá nas praças, às vezes, lá, dando expor todo mundo e dane-se. Então, assim, eles não têm educação. Eles, infelizmente, a educação é que salva. E cada vez eles estão sendo mais afastados da educação. Vai chegar no nível tão grande de insatisfação que os ciclos se retornam. Quando o ciclo de insatisfação por uma democracia está muito fraco, eles querem uma pessoa salvadora. Vai começar a acontecer isso em algumas partes do mundo. Já aconteceu em um país, né? Eu não estou aqui falando de política, não entenda isso. Mas ele surge um grande salvador que vai dar liberdade para restringir alguns direitos primeiro, para depois instaurar uma ordem. Aí tem que saber se esse grande salvador é corrompível, não é? Isso aí já são cenas do próximo capítulo. Mas eu acredito muito em George Orwell, na Revolução dos Bichos, né? Quando você dá poder demais a uma pessoa, infelizmente ela tem uma tendência a ver os mundos só sobre os aspectos dos olhos dela. É isso. É isso. É difícil, né, mestre? É difícil. E assim, a questão mesmo da capacitação profissional, como a gente fala aqui, eu fico pensando, não é só na polícia. Não. É uma geração qualquer empresa, em qualquer lugar, né? Só que na polícia o risco ele é iminente. Os empresários estão tudo falindo, porque mão de obra. Você vai conversar com uma pessoa, eu vivi isso. Olha só, isso, seu direito é esse. Não quero que assine a carteira. Se assinar a carteira eu não vou porque eu recebo isso e eu prefiro ficar em casa. É uma crise. É uma crise. É uma crise instaurada, porque Adam Smith fala muito, né? O neoliberalismo prega muito isso. Infelizmente se autorregula, mas até um certo aspecto. O Estado tem que intervir de alguma forma. Porque, agora, se o Estado intervém muito, as pessoas começam a ficar preguiçosas para o trabalho laboral. É muito mais fácil eu ficar em casa ganhando X do que eu trabalhar para ganhar 2X, entendeu? Mas esses são aspectos políticos que dariam discussão para outras coisas. Mas são aspectos que a sociedade em si está mudando no geral. Temos que tomar cuidado. Temos que observar nossos comportamentos. Agora, falando de operações, cita uma pra gente que foi um marco na sua história profissional, ou alguma coisa que te impactou, que te trouxe, que te traz uma lembrança que boa. Depende. O que mexe com você? Boa ou ruim? Mas que você fala, nossa, isso marcou a minha vida na operação. Eu vivi muito na rua, então tem muitas coisas que marcaram. Mas quase todas foi quando eu salvei algo ou alguém. Vamos supor, teve a mulher do Bravinho, vou te dar exemplo. A família dela estava sendo sequestrada. Já tinha uma mochila com a identidade Bravinho dos PP? filhos. Isso. É mesmo? Já tinha uma mochila com a identidade dos filhos Nossa. dela em outro estado. Já estava botando soro neles para poder desmaiar, para levar as crianças para outro estado. Isso, aquilo outro, nós chegamos na hora. Teve um barata voa, né? Conseguimos prender o cara e peguei a mochila. Tinha tudo. Identidade de outro estado, já os carros esperando, passagens. Tudo já organizado. Isso foi quando, mestre? Tem uns 4 anos. Então, assim, 4, 5 anos. Já estava tudo organizado para sequestrar a família dela, as crianças, e apagar eles e mandar a criança para outro lugar. E já tava mensagens falando quanto que ia pedir de resgate, mas não ia devolver filho, várias coisas. Nossa. Então, esse dia me marcou muito. O dia que eu tava chegando em casa de serviço e vi uma mulher sendo sequestrada, fui com o meu carro atrás, bati no carro do cara, atirei. Também foi um dia que me marcou muito. O assalto no posto, que eu acabei trocando. São coisas que eu acabo salvando vidas. Com uma noção. A gente salva vidas o tempo todo, quem tá na rua. Mas quando é com um confronto, marca mais. Porque você teve que confrontar. O confronto te marca muito, porque por mais que eu estude, por mais que eu especialize, por mais que eu estude biomecânica, entenda que meu batimento cardíaco sai de 60 para 200, isso, aquilo, outro, dá apagão, todos os aspectos, na hora da troca de tiro, algumas coisas ainda não consigo controlar. Isso me deixa muito frustrado. Pô, eu ensino isso, eu mostro isso, mas na hora que acontece eu erro nisso. É difícil não dar visão de túnel, que é quando dá um embaraçamento visual. Como se eu pegasse um modo aqui e botasse no retrato. Eu vejo você, mas atrás tudo embaça. Eu me frustro, porque eu ensino tanto, eu treino tanto, que na hora deveria sair mais fluido, mas sai tudo com pequenos erros, mas a gente vai ajustando.
E eu acho que é essas ocorrências, principalmente essa, né, das duas crianças, porque hoje eu tenho um filho, imagina, minha filha em outro estado, não sabendo que eu vivo, não conseguindo encontrar, ia ser muito frustrante para mim. E sua filha, sonhos? Quero que você me fale agora de sonhos. Você fala muito da sua filha, profissionalmente falando, você já cresceu muito e óbvio que vai crescer ainda mais pela sua competência. Obrigado, se Deus permitir. Mas qual é o sonho que você tem enquanto Fabrício Mescher? Já pensou nisso? Porque a gente às vezes trabalha e não pensa em algo. Eu penso muito, vamos supor, eu queria ser um bom educador. Já isso aí já não tá valendo. Hoje eu vejo que eu queria, porque nossas frases, nossas aulas, elas impactam na vida das pessoas. Então, eu acredito que a educação salva. Eu gosto muito do Enéas, né? Eu leio muito a biografia dele e vejo os vídeos dele. E o Enéas, basicamente, ele queria a educação e eu concordo com quase tudo que ele falava relacionado à educação. Só a educação liberta um homem. Então, minha vontade a nível profissional é ser um educador a nível de Brasil. E eu acredito que, pelo tanto de livro que eu vendo para outros estados, eu vendi 600 livros em menos de 6 meses. Onde encontra seu livro? Já faz uma mexã aí, ó. No meu Instagram, Fabrício Mescher. Aí você pode clicar lá. Aproveita, gente, a leitura é boa. Aí, muito boa. O que acontece? Eu queria me tornar, a nível profissional, educador em todo o Brasil, sem perder minha essência. A nível familiar, eu sou muito grato pelo que eu tenho. E a gratidão pelo que eu tenho me faz ver que eu vou conquistar as coisas naturalmente. Mas tudo que eu tenho hoje, eu não consigo achar um aspecto que... O meu sonho, basicamente, eu sou muito simples. Eu já tenho tudo que eu preciso e as coisas vão melhorar naturalmente para onde eu quero chegar. Agora, a nível profissional, eu gostaria de ao longo dos anos, ser um educador. Eu estou indo para o mundo político, né? Isso me assusta, porque eu não tenho muito conhecimento do mundo político. Eu sou basicamente policial. Mas eu me adapto muito rápido. Bruce Lee tem uma frase: para você ser como a água, né? Você vê para onde está indo seus caminhos. Eu não queria... Inicialmente não tinha interesse, mas eu vejo que lá eu acredito que eu possa conseguir fazer um bom trabalho para melhorar mais vidas do que no operacional. Porque hoje o nosso policial do operacional, ele está doente. Então talvez eu tendo uma associação nas mãos para cuidar dele melhor, eu consigo fazer ele entregar melhor no operacional e não só uma pessoa. Uma coisa é eu ir lá e entregar sozinho no operacional. Agora, imagina eu melhorando a vida de 1000 policiais entregando no operacional. Uma mentalidade boa. E a educação é que liberta. A gente acha que não é, mas é. Em 2017, eu aprendi várias coisas porque eu abri minha mente. Pô, eu li quase 20, 30 livros de gestão. Eu gosto de ler, né? Eu leio uma média de 4 livros por mês. Eu tenho meu hábito. Então, assim, eu li uma média de 20, 30 livros de gestão financeira. Eu aprendi diretamente que o dinheiro, ele tá ali. Não é o dinheiro, é como você gerencia o dinheiro e administra. Eu aprendi que a inteligência, eu li lá a inteligência do Goleman. A inteligência emocional, desse tamanho o livro. Mas você começa a ver bem assim, é isso, é aquilo. Então, o conhecimento vai te abrindo novas fontes. E eu acho que a educação liberta. É por isso que eu tenho essa ideia de querer ser um bom educador a nível de Brasil. Eu acho que isso seria um sonho. E engraçado que não é mais o operacional, né? É isso que eu tô observando. Você tá indo realmente para outro caminho e no sentido de servir mesmo, né? De ajudar as pessoas, né? O operacional, eu vou tentar, a gente como associação lá, eu vejo muito isso, tentar blindar juridicamente os policiais. Porque os bandidos se adaptam muito rápido. Hoje, quando a gente, vamos supor, te dar um exemplo, a gente desce ali no 7º Batalhão de Viatura. O cara lá dentro de Flechal, de alguma forma, já sabe quem tá dentro da viatura, já sabe quem são. Então, hoje há uma noção de controlar o bem e descontrolar aquilo que já não tem controle. E isso está causando frustração muito grande em nós, porque a gente responde muito processo. Muito. Então, eu acho que eu consigo entregar mais nessa área educacional. Então, hoje, eu acredito que o meu objetivo, o meu sonho seria ser um educador a nível de Brasil ou de mundo, não sei. O futuro me aguarda.
Mas eu faço minha parte. Tudo que me chamam que é de uma área educacional, eu geralmente vou. Entendeu? Eu entrego naquilo porque eu sei que é o meu objetivo. E na área operacional, quando precisa, eu também estou. Tá preparado, É tá porque pronto. eu só consigo entregar uma boa aula se eu ainda estiver tendo pelo menos um pouco de contato com a rua. Você acha que isso interfere diretamente? Diretamente, não tem como. Se vamos Mesmo com todo o aprendizado que você já tem, experiência que você já tem de rua. A rua é mutável. É. O presídio Entendi. é mutável. Entendi. Conta você. Se você, vamos supor, uma facção, hoje, vamos supor, nós temos o Beto, né? Nós temos o PCV, nós temos a família Capixaba, que foi se unindo. Aí, se você pegar lá dentro do presídio, o modus operandi deles, através dos catuques, muda muito rápido. Eles se adaptam muito rápido a tudo. Então, vamos supor, eu posso ensinar, com a gama de conhecimento que eu tenho hoje, eu posso ensinar pro resto da minha vida. Mas com propriedade de algumas falas, só se eu estiver vivendo. E eu não posso mostrar aquilo que eu não sou, porque o aluno percebe. Vamos supor, hoje eu não sou um cara... Hoje eu sou operacional. Se você me mandar pra rua e tiver uma notícia, você pode ter certeza, minha equipe vai sentir total confiança em mim. Porque eu já vivenciei muito isso. Agora, eu não sou um cara tão maluco, mais de rua. E isso é bom pra rua, você ter os malucos. Você tem que ter o maluco, tem que ter o centrado, tem que ter isso, tem que ter o gestor, tem que ter todo mundo. Agora, imagina se eu tenho só gestor igual eu. Só gestor igual o tenente lá que me comanda. Acabou a polícia. Porque são coisas diferentes. Tem que ter aquele cara novo que tá doido pra fazer e tem que ter aquele cara velho que, peraí, recruta. Um tem energia e o outro tem experiência. Exatamente, aí você chega no equilíbrio. Mas, infelizmente, se eu começo a falar coisas que eu não sou, fazer coisas que eu sinto que eu não sou, o meu público percebe. E aí, eu não consigo entregar o meu melhor. E se eu não consigo entregar o meu melhor, ele não reconhece aquilo que eu sou bom. Você só vai ser reconhecido pelo que você é. Eu tenho uma imagem sua. Eu lembro das suas falas. A imagem de calma, a imagem de ajuda. Eu tenho uma imagem por uma frase que você falou. E você tem uma imagem minha, que eu lembro que depois que você falou, eu falei, gente, ó, essa pi é muito importante. O que ela falou e agora, meu jeito é mais bruto, seu jeito é mais acolhedor. Eu teria como sentar lá e fazer uma terapia com uma pessoa com o meu jeito? Não. Eu não entrego isso. Eu entrego diferente, eu entrego comportamentos. Então eu sei muito bem o que eu entrego. E para eu entregar bem feito determinadas falas, eu tenho que estar, pelo menos de alguma forma, naquele ambiente. E isso me preocupa pelos caminhos que eu tô tomando. Então, eu abracei esse caminho, eu vou dar o meu melhor onde eu for, mas é um caminho que eu vou ter que me readaptar. O bom desse caminho que eu tô indo é que eu posso trabalhar na rua ainda. Não é igual você, vamos supor, se você ganha, e Deus queira que sim, você sai totalmente e vai para um caminho que você pode ajudar muito mais pessoas. Eu entendo. Amplamente, não, né? Ali você ajuda um nicho. Ali você vai ajudar todo mundo. Eu entendo isso, é nobre. Mas você vai entregar outro tipo de coisa. Outro tipo. Não tem como você continuar entregando a mesma coisa. E com certeza vou ficar desatualizada da prática que é mutável. Exatamente. De fato, é mutável. Aí mas você chegar acaba... lá para falar da prática, você não vai entregar tanta autoridade. Sim. Porque seus aspectos das suas falas não vão casar com os aspectos da fala que o aluno está pensando. Eu passo coisas diferentes para pessoas diferentes. Cada curso, quando eu tô na Polícia Penal, eu entrego. Eu tô gravando minhas aulas agora. Eu boto um pedestal, extraio o texto da aula toda, 3 horas, 4 horas de aula, e jogo numa conversa do ChatGPT para eu entender o que eu falo de diferente para cada pessoa. Porque eu não consigo entender. Você faz isso inconscientemente? Ou você eu planeja? Não conseguia perceber. Agora eu percebo por causa das gravações. Entendi. Você fazia normal e depois você foi analisando. Hoje eu entendo. Aí o ChatGPT me dá lá. Durante a Polícia Penal você foca nisso, 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 isso aqui. Durante a Guarda Municipal você foca nisso, nisso, nisso. Quando você está na Polícia Militar com unidades especializadas, força tática, nivelamento, você entrega isso, isso e isso. Quando você tá com RO, cada público, eu vi lá como que minhas falas são totalmente diferentes para públicos diferentes. Eu vou para a polícia judiciária agora, adianta eu ficar falando de alguns tipos de combate? Não, eu tenho que focar um pouco em segurança de dignatário, eu tenho que focar um pouco em aspectos técnicos disso. Então, eu hoje entendo melhor, mas eu não conseguia entender quando eu entregava a fala. Quando eu fui pra Goiânia... Mas com a sua habilidade você já conseguia direcionar. Já por causa que, vamos supor, eu fui pra Goiânia e fiz um antiterrorismo.
Então, o antiterrorismo me deu um aspecto muito grande. Foi 2 semanas em Goiânia, entendeu? 1 ou 2 semanas, eu acho. Em Goiânia. Aí, faz o CAT, faz isso, faz aquilo outro. Tem experiência com outras forças. Eu tô ensinando, assim, independente de autor, eu gosto de citar ele. Paulo Freire fala, né? É uma via de mão dupla. Eu tô ensinando, mas o aluno também tá me ensinando o tempo todo. O tempo todo. E eu dou aula. Ó, em dezembro eram minhas férias. Eram 30 dias de férias. Eu dei aula 26 dias. Porque eu não posso ir lá dar aula de serviço. A polícia não me libera. Então eu vou ter que ir na minha folga. Então toda vez que eu tô lá, eu tô na minha folga. Entendeu? E agora a gente já tá finalizando, mestre. Eu queria ficar com... Gente, a gente já quase chegando 1 hora aqui. A hora passa muito rápido. Porque quando a gente conversa com pessoas que têm realmente capacidade do que tá falando, competência, flui. Muito obrigado. E eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo, provavelmente é da área de segurança pública, você enquanto instrutor, né, como professor, docente, uma dica para a segurança desse policial, que já está há um tempo na carreira, que já está há um tempo aí, a gente pensa, né, que às vezes a gente acomoda. Quando você fala na sua fala toda aí, eu observo a sua... necessidade de se capacitar. Você não parou. Você lê muito, você estuda, você busca. Eu quero ser um docente, mas eu não estudo. Eu quero chegar numa determinada função, mas eu não me capacito. Eu não faço uma graduação, um mestrado. Eu quero chegar, mas eu não vou para a sala de aula. Então, uma dica enquanto instrutor para esse docente, para ele ter uma vida profissional agora, mais segura. Vamos lá. Primeiro aspectos para o policial e depois para o docente, é isso? Para o policial. Para o policial só. Perfeito, então. Encontre aquilo que te faz bem. E faça aquilo que te faz bem da melhor forma possível, enquanto você não tem capacidade de fazer melhor. É uma frase do Cortella. Seja bom naquilo que você está fazendo, independente dos seus meios e recursos. Colocar culpa em coisas, em aspectos, depois você entrega melhor quando tiver eles, mas entrega. Porque, vamos supor, eu costumo falar isso muito dentro da minha casa. Ou eu inicio uma coisa para fazer ela bem, ou eu não inicio aquela coisa. Entregar pela metade é a pior coisa do mundo. É por isso que eu abandonei 4 negócios na minha vida esse mês. Porque eu não consigo entregar tudo ao mesmo tempo, de forma qualidade. Eu estava começando a entregar muito ruim algumas coisas. Então, eu peguei um policial penal, pra você ter ideia, com mais energia e passei para ele. Olha, você quer mesmo ficar? Eu tenho esse problema, esse. Você vai entregar mais energia aqui, você e sua esposa. Ele foi e abarcou a ideia. Então, se eu não tenho como entregar bem naquilo que eu estou fazendo, ou tiver muitas multitarefas que eu não entrego nada bem, reduza isso. Faça o melhor dentro das suas condições, enquanto você tem condições de fazer melhor ainda. Mas para eu fazer o melhor dentro das condições que eu tenho, acho que você gosta. Eu gosto de lecionar e gosto de ajudar pessoas. O meu objetivo de vida é lecionar e conectar uma pessoa, ela sai melhor do que chegou a mim. Isso é fácil para mim, porque aonde eu for, eu entrego isso. Então, entendo que você entrega e tem as suas vias de escape. Eu toco violão, eu ando skate, eu tenho algumas coisas, eu brinco com minha filha 2 horas por dia, todos os dias que eu estou em casa. Eu conecto com ela ali e fico com ela, sem nada. Eu tô naquele momento, esteja no momento. É isso, basicamente eu acho que isso é o que você sentir bem fazendo e se sentir útil. Então, encontre a sua missão, o seu propósito de vida, que você vai ser muito mais feliz e realizado. Mais uma vez, Fabrício, quero te agradecer por a sua presença aqui. E vamos aguardar o próximo videocast aqui na próxima segunda-feira. Muito obrigada.